Existe uma planta que alimentou muito mais gente do que arroz e feijão em certas épocas da nossa história, não porque rendia mais em uma colheita específica, mas porque estava sempre ali quando o resto falhava. Ela nasce rápido, cresce em solos pobres, suporta calor intenso, resiste a períodos de seca e continua produzindo folhas comestíveis enquanto outras culturas simplesmente desistem. Você não precisa comprar sementes todo ano, não precisa de adubo caro, não precisa de tecnologia. Mesmo assim, hoje a maioria das pessoas arranca essa planta da horta e joga fora achando que é mato. O mais curioso é que não faz tanto tempo assim que ela era considerada essencial para quem queria sobreviver da própria terra. Durante décadas, famílias inteiras dependeram dessa planta como base alimentar em períodos de escassez. Quando o feijão falhava, quando o milho não vingava, quando a horta sofria com pragas ou clima irregular, ela continuava ali, não como substituto elegante, mas como comida de verdade no prato. E então, em poucas gerações, ela desapareceu do conhecimento popular. Não porque deixou de funcionar, não porque surgiu algo melhor, mas porque uma agricultura baseada em poucas culturas passou a decidir o que era alimento e o que era descartável. Essa planta é o caruru. Hoje ele é conhecido principalmente como erva invasora. Pouca gente sabe que ele pertence ao mesmo grupo de plantas que sustentaram civilizações inteiras em outras partes do mundo. Espécies do gênero Amaranthus foram cultivadas por povos indígenas nas Américas muito antes da chegada dos colonizadores. As folhas eram consumidas diariamente e as sementes usadas como fonte de energia. Aqui, o caruru ganhou espaço nos quintais, nas roças pequenas, nos fundos de casa. Não como luxo, mas como garantia. Minha avó costumava dizer que enquanto tivesse caruru no quintal, ninguém passava fome de verdura. Ela não falava isso como teoria. Falava porque viveu. Em anos difíceis, quando quase nada produzia, o caruru continuava brotando depois de cada chuva. Bastava cortar e em poucos dias ele estava de volta. Não precisava replantar, não precisava comprar nada. Era só saber usar. O caruru produz folhas continuamente por meses. Quanto mais você colhe, mais ele responde com brotações novas. Em termos nutricionais, ele oferece ferro, cálcio, magnésio, potássio e vitaminas essenciais. Em muitas comunidades, foi justamente essa riqueza que evitou deficiências alimentares em períodos de escassez. Ele não substituía um único alimento, ele complementava tudo. Enquanto a agricultura moderna ensinava que produtividade dependia de controle absoluto, o caruru provava o contrário. Ele prospera justamente onde o controle falha. Solos compactados, áreas degradadas, terrenos esquecidos. Isso explica por que sempre esteve presente nas lavouras tradicionais. Não porque alguém planejou, mas porque a natureza colocou ali uma solução simples. Quando a agricultura industrial se consolidou, plantas como o caruru deixaram de ser interessantes. Não geram dependência. Não exigem compra constante. Não se encaixam em monoculturas. Não precisam de fertilizantes químicos para existir. Uma planta que nasce sozinha e alimenta famílias por gerações não combina com um sistema que lucra com escassez planejada. O conhecimento foi se perdendo. Técnicos deixaram de recomendar. Viveiros deixaram de vender sementes. A nova geração passou a aprender que aquilo era mato. Em pouco tempo, uma planta essencial virou problema a ser eliminado. Não por ser inútil, mas por ser independente demais. Hoje, quem tem horta tem uma oportunidade rara. O caruru continua nascendo sozinho, continua resistente, continua nutritivo. A diferença é que agora, poucos sabem reconhecê-lo como alimento. Cultivar caruru é simples. Se ele já nasce espontaneamente, o trabalho é apenas selecionar as plantas mais vigorosas e espaçar. Se for plantar de propósito, basta espalhar as sementes em solo levemente preparado e manter umidade nos primeiros dias. Ele germina rápido e cresce com força. O manejo é mínimo. Cortes regulares estimulam novas brotações. As folhas jovens são ideais para consumo. Podem ser refogadas, adicionadas a sopas, misturadas ao arroz, usadas como base de pratos simples e nutritivos. O cozimento adequado sempre fez parte do conhecimento tradicional, não por medo,
mas por sabedoria prática acumulada ao longo de gerações. Além de alimento, o caruru melhora o solo. Suas raízes ajudam na estrutura. Sua cobertura reduz a erosão. Quando incorporado, devolve nutrientes. Ele não compete com a horta, ele fortalece a horta. Em sistemas antigos, isso era entendido intuitivamente. Hoje precisamos reaprender. O mais impressionante é perceber que essa planta nunca deixou de existir. Ela não desapareceu da terra, desapareceu da memória. Continua brotando em quintais, calçadas, beiras de estrada. Continua oferecendo alimento gratuito para quem sabe olhar. Isso por si só deveria nos fazer questionar o modelo que nos ensinou a ignorar o que cresce sem permissão. Resgatar o caruru não é um ato de nostalgia. É um passo em direção à autonomia. É entender que segurança alimentar não vem apenas de grandes produções, mas de diversidade, resiliência e conhecimento. Uma horta que aceita plantas como o caruru é uma horta menos frágil, menos dependente e mais viva. Quando dizemos que o caruru sustentou famílias por gerações, estamos falando de algo literal. Ele esteve presente quando o sistema falhou, quando o dinheiro faltou, quando o clima foi cruel, e continua disponível agora. A única diferença é se escolhemos enxergar. Quem aprende a cultivar caruru aprende algo maior do que uma técnica agrícola. Aprende que nem toda riqueza vem do que é vendido. Algumas vêm do que foi esquecido. E uma vez que esse conhecimento volta, ele não se perde de novo. Porque quem colhe da própria terra entende rapidamente o valor de uma planta que nunca pediu nada em troca e sempre entregou alimento. Agora você conhece o caruru. Agora pode decidir se vai arrancar ou cultivar. E essa escolha muda muito mais do que parece.